E o grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara tem reunião marcada para hoje à tarde para estabelecer um cronograma. Apesar de não avançar sobre o texto da proposta, a reforma focará na tributação sobre o consumo por ser um projeto que vai mudar a vida de cada cidadão. Então, sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, o deputado federal Reginaldo Lopes, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News e ao Jornal da Manhã. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Perfeito. Excelente. Deputado, para começar, gostaria de saber quais são as expectativas para o início dos debates desse grupo de trabalho que vai tratar da PEC 45 no âmbito da Câmara Federal. É importante só elucidar para a nossa audiência que essa PEC propõe substituir 5 tributos em um só, né? O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O senhor gosta dessa proposta? Essa é uma proposta que pode ajudar a população, pode atender aos anseios do mercado e também do governo? Eu tenho falado que o grupo de trabalho ele tem a tarefa de buscar as convergências dentro do IVA, tendo como pressuposto da reforma a simplificação, a unificação dos tributos indiretos no país. Então, nós temos a PEC 45, que será a referência para o debate desse grupo de trabalho, juntamente com a PEC 110. Então, no nosso roteiro de trabalho, que nós vamos discutir hoje, deve ter como primeira reunião a apresentação dessas duas PECs para conhecimento de todo o grupo. E, a partir delas, é que nós vamos buscar os diálogos com todos os setores produtivos e com os subnacionais, estados, municípios e a própria União e também a sociedade brasileira, na perspectiva de novas sugestões. Porque o que aconteceu? Tanto a PEC, a Emenda Constitucional 45, do deputado Baleia Rossi, que tramita na Câmara, já passou pela comissão especial, como a PEC 110, do senador Davi Alcolumbre, que também já está pronta para o plenário do Senado. Essas duas emendas constitucionais, elas têm muitas convergências. Elas unificam os impostos sobre consumo no Brasil, faz uma modernização. A da Câmara trabalha com a unificação de 5 tributos, criando 2 novos tributos, o Imposto ao Valor Agregado e o Imposto Seletivo. A PEC 110 unifica um pouco mais, unifica 9 tributos e busca fazer um IVA dual, né? Permitindo ali um valor agregado, um único imposto, mas com subalíquotas, né? Nacional e as subalíquotas nos estados. Então, elas têm muita convergência. É a partir das duas emendas constitucionais que nós vamos construir os acordos políticos, porque agora a tarefa desse grupo de trabalho é tentar construir, não é fácil, mas é possível, as condições políticas para sua aprovação. Por quê? Nenhum país moderno, nenhuma grande economia, nenhuma economia em desenvolvimento, ou até economias mais atrasadas do que o Brasil, tem um sistema tão complexo, tão judicializado, tão burocratizado como o sistema brasileiro. Na opinião do senhor deputado, quais as principais correções que deveriam ser feitas no sistema tributário do país? Então, simplificação mesmo, ou seja, tem que dar transparência. A sociedade não sabe o tanto que ela paga de imposto, em especial sobre o consumo. E o imposto sobre o consumo é o imposto mais regressivo, mais injusto, porque ele é indireto. E, na verdade, quem paga o imposto é o cidadão, é o contribuinte, né? Então, no final, toda a tributação compõe o preço final do serviço ou do bem. Então, nós precisamos modernizar para enfrentar a sonegação, simplificar para enfrentar a judicialização e, na minha perspectiva, é possível fazer uma redução desse imposto. Eu acho que o grande desafio é deslocar a cobrança do imposto sobre consumo para o imposto de renda e patrimônio. É assim que agem as economias mais modernas e os países mais civilizados, os países com menor injustiça. Deputado federal Reginaldo Lopes, em discussão a reforma tributária. Agora seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas. Cristiano Vilela, à sua vez.
Deputado Reginaldo Lopes, muito bom dia. Satisfação tê-lo aqui no Jornal da Manhã. Deputado, para pegar um paralelo de uma votação bastante difícil, bastante polêmica, como essa que nós teremos em breve aí da reforma tributária, eu colocaria a reforma da Previdência, que foi apreciada há cerca de 4 anos pelo Parlamento. E naquele momento, vejamos que o próprio Parlamento ele teve um papel muito superior até o do próprio Executivo na construção de um texto que alcançasse uma maioria, que alcançasse um certo consenso para ser aprovado. O senhor vê que nesse momento é possível que, caso o governo não avance com a construção de um texto de consenso, de um texto que venha a alcançar a maioria, que o próprio parlamento pode sair à frente e ele mesmo construir esse consenso, esse texto que adquira uma maioria a ponto de ser aprovado? O governo federal, o presidente Lula e o próprio ministro Fernando Haddad, da Economia, e também o secretário extraordinário Bernardo Api, eles apoiam a reforma. Mas é importante dizer que o governo não enviará nenhuma proposta de reforma tributária. Ele vai apoiar o debate que se encontra na Câmara e no Senado. Então, ele tem como uma grande mudança estrutural que vai dar mais segurança jurídica ao país, que vai ajudar a enfrentar a inflação, que vai ajudar a controlar os juros do ponto de vista das taxas futuro, mas ele acredita e vai ajudar nessa mediação política para construir os consensos que serão necessários para a sua aprovação. Cabe agora esse GT, construir essas convergências, lógico, dialogando e contando sempre com o apoio do presidente da República. É fundamental a participação do governo federal para que a gente possa, então, construir todos os acordos, todas as convergências necessárias para construir essa unidade, para ter esta matéria aprovada, que será importante para todo o país. De fato, tem estudos que apontam que a reforma tributária, do ponto de vista do consumo, faz o Brasil crescer 10% nos próximos 10 anos. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, participando do Jornal da Manhã hoje, a hora agora 8h53. Deputado, agora a pergunta de Diogo Schelp. Deputado, muito bom dia. Deputado, recentemente foi feito um levantamento. No caso de o IVA vir a ter uma alíquota de 25% no Brasil, isso representaria um dos impostos sobre consumo mais altos do mundo, considerando aí países da OCDE e principalmente da Europa. Se for essa mesma taxa que está sendo considerada pelo governo, e também gostaria de saber se mesmo com a simplificação, se não há um risco de que haja um aumento dos impostos, no fim das contas, sobre o consumo para o cidadão brasileiro. Eu acredito que não terá aumento, porque hoje tem um efeito em cascata. Então, é muito maior do que 25%. De fato, 25% é uma alíquota alta, comparado com a OCDE. Mas, de fato, a OCDE ela tem, na média, uma tributação sobre renda de 42%. A nossa maior alíquota de imposto de renda é 27,5%. E é bom também destacar que, lamentavelmente, nós não cobramos ainda, e teremos que cobrar, imposto sobre lucros e dividendos. Então, eu acredito que nós vamos ter que ter um pacto pelo país, fazer essa simplificação e ajustando essas alíquotas em lei complementares. Porque é possível, para alguns produtos, como saúde, educação, nós podemos ter tratamento diferenciado, ou alíquota diferenciada do IVA, do valor de 25%, ou então nós podemos fazer aquilo que estamos discutindo, que é uma espécie de cashback do imposto, devolver para aqueles que ganham menos o tributo pago, automaticamente, no ato da compra. Isso é possível hoje com a tecnologia da informação. Então, a gente pode dar, mesmo no imposto indireto, um grau de progressividade, fazer o sistema ser distributivo. Então, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Hoje, se somar todos os impostos indiretos, passa de 50%. É um absurdo.
Nós estamos literalmente roubando os consumidores no país. É isso, estamos conversando com o deputado federal Reginaldo Lopes, tratando das questões que envolvem a reforma tributária, especialmente do início dos trabalhos de um grupo que vai debater as duas PECs, a 45 e também a 110, para tentar entender quais são os pontos que podem ser aglutinados dessas duas propostas. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai tratar sobre outras questões que envolvem essas duas propostas e também vamos projetar quais serão os desafios do Congresso Nacional em relação à votação dessas duas importantes propostas para o governo federal. A hora agora 8h56. Repita. 8h56. Reginaldo Lopes, deputado federal, estamos tratando dos trabalhos em torno da reforma tributária. Hoje, esse grupo específico da Câmara Federal vai iniciar os debates. Deputado, a gente tem escutado muitos governadores falando sobre a dificuldade que envolve a tributação, especialmente aqueles que são produtores, né? Ou que acabam abrigando empresas de setores específicos. Como os parlamentares vão dialogar com os entes, especialmente os governadores, para contemplar também os pleitos e os desejos dos estados? Então, essa é a grande mudança. Ou seja, hoje tributamos a produção, na origem, e o sistema vai tributar no consumo, no destino. É assim também que tributa as melhores práticas sobre sistema tributário em relação ao consumo. De fato, há uma reivindicação dos governadores que é necessário um fundo de compensação ou um fundo de desenvolvimento regional. Eu acho que está pacificado, tanto no debate da emenda constitucional 45 como 110, teve muita acordo, muita convergência para a gente criar esse fundo de desenvolvimento regional, que é importante. O Brasil ainda não é uniforme, tem muitos contrastes regionais. É fundamental que a União possa ter um fundo para modernizar a infraestrutura, né, logística, fibra ótica, rodoviária, ferroviária, né? Ou seja, melhorar todo o parque tecnológico desses estados. Então é fundamental, sim, que tenha uma compensação, um fundo de desenvolvimento regional aí para os próximos 10 anos. Então, temos que acertar o tamanho desse fundo, mas, de fato, do grupo de trabalho, há essa disposição de muito diálogo com os governadores, né, com os secretários dos tesouros estaduais, para a gente encontrar essas convergências. Deputado, rapidamente, o senhor acredita que a reforma tributária possa ser aprovada mesmo ainda neste ano? Seria possível dar uma previsão de em quantos meses? Olha, a minha experiência aqui no parlamento, eu estou no 6º mandato, nos ensina o seguinte, que de fato reformas estruturantes, tanto para o parlamento quanto para o governo federal, é necessário que seja votado no primeiro ano legislativo. Então, espero que possamos todos juntos construir esse fato histórico, porque será o maior fato histórico dos últimos anos aprovar um novo sistema tributário brasileiro. Pois é, vamos aguardar e certamente vamos conversar em outras ocasiões aqui na Jovem Pan News. Agradecemos demais a participação do deputado federal Reginaldo Lopes. Deputado, bom trabalho para o senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço. Amanhã nós vamos divulgar todo o roteiro, todo o plano de trabalho. Hoje é uma reunião mais administrativa, vamos ouvir os membros, estamos fazendo alinhamento com todos que estão envolvidos nesta reforma, para, no dia de amanhã, a gente dar publicidade a esse roteiro e a metodologia de trabalho desses próximos 90 dias. Muito obrigado pelo convite.